Na tela da TV Guarulhos, Canal 3, está iniciando mais uma edição de um programa todo especial, né? Que vai falar de muitas coisas que com certeza você ainda não teve oportunidade. Mas antes, quero falar da minha equipe técnica, os trepidantes aí. O Lucas Braga vai ter pastel hoje de carne e bacalhau, viu, amigo? E Coca-Cola, lá do Já Pastel. O nosso professor de Química Nuclear, professor Neto, especialista em bomba atômica, hein? Vou mandar você pra Coreia. Você meu irmão. Um grande abraço a você que está acompanhando toda a nossa programação no Face. Estamos no Facebook, aí meu grande Lucas Braga, por favor. Minha mãe fala que de perfil eu estou bem melhor em casa. Bonito, agradável, obrigado pela sua audiência. Estou recebendo aqui o presidente da subseção, da 57ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Alexandre Sá. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Geraldo, mais essa oportunidade de falar com você de assuntos de relevante importância para a nossa sociedade, participando desse programa ao vivo que você dedica para a nossa sociedade guarulhense, que tanto cresce a partir das informações que recebe aqui na TV Guarulhos, através do seu programa, que trata dos bastidores. É verdade. Os bastidores da notícia. Da notícia. E olha, hoje, inclusive, presidente, não é novidade, mas um assunto que nós vamos estar discutindo aqui agora, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem questionado da prisão preventiva. E agora, nessas denúncias envolvendo Lava Jato e por aí afora, tem ocorrido isso. O Ministério Público tem se aproveitado dessa ferramenta que, na opinião do ministro Gilmar Mendes, não há necessidade. Você está fazendo a prisão preventiva para que o réu, né, ele consiga fazer o seu depoimento como se fosse uma troca, né? Só se você denunciar o responsável, eu vou diminuir a sua pena. Mais ou menos isso, presidente? Olha, Geraldo, esse assunto tem causado bastante interesse e polêmica na sociedade, porque a sociedade, obviamente, ela tem uma sensação muito grande de que a gente vive num momento de grande impunidade. Há uma indignação, e com razão, contra a corrupção e contra a violência de um modo generalizado, mas o que a gente vê é que está havendo um abuso no uso da prisão preventiva, que é uma prisão excepcional, ou seja, é uma prisão que é usada para aqueles casos em que se demonstra a necessidade, porque ainda vigora no nosso país uma Constituição que garante a presunção de inocência. Segundo esta Constituição, ninguém pode ser considerado culpado antes de que o processo transcorra e chegue ao seu final. Isso é uma garantia de cada um de nós, cidadãos, de que não seremos previamente punidos sem que antes haja a prova de que praticamos algo ilícito. Então, nós temos visto essas questões e o nosso ministro Gilmar Mendes está em evidência porque ele tem sido corajoso em revogar algumas prisões polêmicas. Não quer dizer que ele acerta todas as vezes, mas é importante que a sociedade tenha noção de que o Brasil hoje é o país que mais encarcera no mundo. Ou seja, a velocidade em que se decretam prisões preventivas e se prendem pessoas no nosso país é a maior do mundo. Nós já temos a terceira maior população carcerária do planeta. Ou seja, será que isso está resolvendo o problema da violência e da corrupção do nosso país? Será que os cidadãos do nosso país têm se sentido mais seguros com tanta gente presa? Passamos de 700 mil presos no nosso país. Isso gera um custo elevadíssimo, não só para a manutenção do sistema prisional, mas também um custo social muito grande. Quase metade dos presos no nosso país, cerca de 45%, estão presos provisoriamente. Em outras palavras, estão presos por força de uma prisão preventiva, decretada antes de uma condenação em definitivo. Então, esses dados, eles não podem ser ignorados. Então, quando essas coisas acontecem, isso vai chegar, às vezes, lá no Supremo Tribunal Federal. E eu tenho certeza que o ministro Gilmar Mendes, ao deferir um habeas corpus, já negou centenas de outros. Sim. Mas o que fica em evidência são aqueles habeas corpus em que ele concedeu a liberdade para que alguém responda ao processo em liberdade e, se ao final o condenado for, cumpra a sua pena. Agora, na democracia, você abre um leque muito grande quando
isso ocorre através do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto ao presidente da subseção da OAB Guarulhos, doutor Alexandre Sá, por que o Ministério Público impõe, podemos dizer, de constrangimento, e por que muitas vezes o judiciário aceita? Olha, essa questão que você colocou, né? O Ministério Público está fazendo o que o judiciário está permitindo, não é? É óbvio que o Ministério Público tem uma função institucional muito importante e tem desempenhado, só que, na minha opinião, existem alguns excessos. E é para isso que serve o Poder Judiciário, para coibir os excessos, seja do Ministério Público, seja da polícia, seja da advocacia, seja do cidadão. O importante é que o Poder Judiciário tenha coragem de entrar em ação naquelas situações que contrariam a lei e a Constituição. Quando você vê uma prisão decretada como forma de coação para que a pessoa faça uma colaboração premiada, você descaracteriza o Instituto da Colaboração Premiada, que é um instituto previsto em lei, mais em evidência nos últimos anos por força da Lei de Organizações Criminosas 12.850 de 2013. Esta lei, ela trouxe mais força para esse instituto que já existe há cerca de 20 e poucos anos. Mas agora ela vem com mais detalhamento disciplinado na legislação. Só que uma característica fundamental da colaboração premiada é a voluntariedade. Ou seja, aquela pessoa que pretende colaborar com a justiça, primeiro que tem que dar informações que possibilitem o desmantelamento da quadrilha. Ele não pode ser o chefe da organização criminosa, porque aí seria premiá-lo, não é? De entregar a sua própria organização quando ele já está nas garras da justiça. Mas esta colaboração deve ser voluntária. E quando você prende e, de forma indireta, você oferece a colaboração premiada como uma forma de sair do cárcere, isso torna a colaboração não voluntária e sim quase uma coação. A coação é algo que nós devemos ir contra. É a mesma coisa voltarmos alguns anos na nossa história para a obtenção de uma confissão mediante tortura. Então a tortura... Ditadura? Ditadura, né? Alguns vivem aí falando, não, que volte a ditadura, que volte o militarismo, porque há uma indignação grande, mas o regime ditatorial é um regime em que as garantias e as liberdades individuais estão em risco. Agora, essa semana, foram publicados documentos que comprovam a morte de mais de 100 pessoas a mando do presidente da República. Ou seja, olha a forma de combater aqueles inimigos políticos com a morte, com a execução. É esse o regime que nós queremos para a nossa sociedade? É lamentável. Eu vi essa matéria no UOL e está se pedindo informações para a Polícia Federal Americana, né, para que eles remetam para o Brasil quem eram os responsáveis por tudo isso. Acho difícil que isso venha a acontecer. Acho muito difícil. Agora, presidente, é evidente que quando você abre esse leque de informação, você em casa fica imaginando, mas aí, peraí, por que o político ele tem o foro privilegiado e a população não tem? Essa é uma discussão longa, já foi discutido no Supremo Tribunal Federal, já tem algumas alterações, mas é evidente que há um início, né, no meu entendimento, espero que você em casa acompanhe minha linha de raciocínio. Quem poderia imaginar, presidente, que há 30 anos atrás um ministro fosse preso, um governador fosse preso? Quem poderia? Um presidente da Câmara dos Deputados, quem poderia imaginar? Mudou o judiciário. Na realidade, o foro por prerrogativa de função, que nós já conversamos em outras oportunidades, sim, é um instituto que previa, obviamente, a possibilidade de um chefe de governo, de um deputado federal, de um senador, de um ministro da República vir a ser processado criminalmente, mas, obviamente, não com essa avalanche que nós tivemos nos últimos anos. Sim, sim. Essa avalanche fez com que o sistema simplesmente entrasse em colapso. Sim. Ou seja, é humanamente impossível fazer frente ao excesso de processos que, no caso, o Supremo Tribunal Federal tem que enfrentar. Então, essa mudança, como nós falamos
já nos bastidores, ela é salutar nesse momento, entendo eu, para desafogar o Poder Judiciário, mas é importante que a população saiba que nem sempre essa questão do foro por prerrogativa pode se traduzir num foro privilegiado. Porque imaginem vocês que seja um privilégio ser julgado em única instância. Quem é julgado no Supremo não tem oportunidade de entrar com recurso daquela decisão, coisa que, se for julgado na primeira instância, eu tenho direito de recorrer a uma segunda instância, o direito ao reexame daquela matéria por outros julgadores, o que pode, com outro ponto de vista, ter um resultado mais favorável ao acusado. Agora, doutor presidente, daqui a pouco eu vou conversar com você, minha amiga. É a Constância que gentilmente cedeu o horário das quintas-feiras para os bastidores. Daqui a pouco eu vou conversar com a minha colega Constância. Hoje, o povo brasileiro, ele está muito, assim, preocupado com o que vem acontecendo no judiciário de forma, muitas vezes, rápida e outras vezes não. O que está acontecendo hoje com as prisões preventivas que o senhor discutiu é um exemplo do judiciário mudou. O senhor acredita que esse comportamento do judiciário hoje é o resultado de muita pressão popular, dos movimentos sociais, da imprensa? Existe algum desses itens aqui que seja o grande responsável? Olha, Geraldo, a gente tem que lembrar que o Poder Judiciário, ele é um poder contra-majoritário. Para que ele existe? Para defender as minorias. Sim. Defender aquelas partes, a parte mais fraca. Ele não está ali para ouvir a voz do povo. Ele não está ali para ser plebiscitário, ou seja, e aí, o que vocês acham? Há lá julgamento de Jesus Cristo quando pergunta para o povo se prefere Jesus Cristo ou Barrabás. Não é essa a ideia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele deve trabalhar em cima do que a lei e a Constituição determinam e, muitas vezes, contra a opinião da maioria, né? Porque naquele caso concreto é a solução que se mostra mais justa e adequada. Quando o Poder Judiciário passa a ser contaminado pela opinião pública ou pela opinião publicada, que atende a interesses de determinados grupos econômicos, isso me deixa muito preocupado. Isso mostra que o Poder Judiciário está perdendo a sua característica, a sua finalidade de existir. Porque para isso não precisa de um Estado de Direito, não precisa de um Poder Judiciário forte. Eu posso ter um sistema de computação em que simplesmente as soluções elas se tornam fáceis. As pessoas, através de uma enquete do Facebook, condenam ou absolvem alguém. Né? Quero agradecer a presença do presidente, que hoje, nossa Constância Brasil está chegando aqui. Excelente. Mas falar desse anuário 2018, né? Essa novidade, pela primeira vez, a OAB Guarulhos fazendo um trabalho mostrando os grandes escritórios dessa cidade, presidente. Parabéns por essa iniciativa. Geraldo, essa iniciativa é fruto de um trabalho de buscar dar visibilidade para essa advocacia de Guarulhos, que é tão forte, tão combativa e tão pujante, e muitas vezes perde espaço para escritórios de outras cidades, por não ter um veículo que leve ao empresariado local e ao cidadão de Guarulhos uma referência. Então a ideia ele ainda está numa fase inicial, foi a primeira edição, esperamos aprimorar esse projeto para as próximas edições e agradecer essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco para os seus telespectadores a visão daquele que gosta do direito, que ama a advocacia e que certamente também ama a cidade de Guarulhos e pretende contribuir para que ela seja cada vez melhor. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. Conversei, portanto, no dia de hoje com o presidente da subseção da OAB Guarulhos, doutor Alexandre Sá. Aqueles nossos comerciais, daqui a pouco a Constância, aqui ao vivo, na tela da TV Guarulhos. O seu carro, como está o seu carro? Por isso eu estou aqui na Best Car Center Automotivo com o Donildo, que vai dar algumas dicas para você. Aqui é Best Car, tudo num lugar só, tá? Seu carro novo de novo é aqui na Best Car. Vamos lá. Melhor coisa é a prevenção, tá? É a revisão preventiva para você não ficar na mão. Agora, como a gente voltando de férias, tudo, alta quilometragem, vamos ficar de olho em troca de óleo e correia dentada, tá? Agora, o mais importante de tudo isso é a qualidade dos serviços da Best Car, que fica onde, Danilo? Vamos lá, é Rua Cônego Valadão, número 352, Gopouva, Guarulhos, tá? Nós estamos bem de esquina com a Cônego Valadão e Emílio Ribas, do lado da caixa d'água do SAI.
Qual o horário de funcionamento? Ó, das 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta e de sábado das 8 às 13 horas. Qual o telefone? 2229-0651. Vertical, o melhor centro automotivo de Guarulhos. Chega aí. Em Guarulhos, a melhor loja de planejados. Vai reformar casa nova, apartamento novo. Eu tenho uma dica para você. Na hora de comprar, a Selmar Planejados, ela tem experiência para tudo isso? Sim, nós estamos há mais de 60 anos no mercado. 60 anos no mercado? Isso é muito bom. Porque você em casa, imagine você que quer renovar sua casa, o seu apartamento, ou vai comprar o apartamento na planta. A Selmar tem essa experiência, tem esse know-how? Nós temos esse know-how para você que está comprando seu apartamento na planta, quer trazer para a gente vai desenvolver o projeto e aí você pode fazer esse planejamento de pagamento, de quando você vai receber. A Selmar Planejados, ela fica funcionando de segunda a sexta, qual horário? De segunda a sábado, das 10 às 20 horas. Fica onde a Selmar Planejados? Fica na Paulo Facini, ao lado do Macaxeira. Bacana, gente, olha... Eu quero convidar você para conhecer a Selmar Planejados, os melhores preços, as melhores condições de pagamento aqui na Selmar Planejados. Vem comigo! Vem. Minuto João Franco hoje para TV Guarulhos, vai para você que não gosta de cortar o cabelo, que não gosta de cortar as pontinhas e vive reclamando que ele não cresce. Vou falar uma coisa para você, o ideal é cortar o cabelo a cada 60 ou 90 dias, isso quer dizer de 2 a 3 meses. Vou explicar uma coisa para vocês, cientificamente comprovado que o cabelo cresce de 1 a 1,5 cm por mês. Se você fizer uma conta comigo, isso quer dizer que de 60 a 90 dias, que é o prazo para você cortar o cabelo, pelo que eu te falei, ele vai crescer de 2 a 3 centímetros. Se você cortar pelo menos 1 centímetro nesse período, ele vai estar sempre crescendo pelo menos uns 2 centímetros. Por que às vezes você reclama que seu cabelo não cresce? E aí você vai concordar comigo, principalmente se você tem coloração no cabelo, ou relaxamento, ou alguma coisa do tipo. Não aparece a raiz quando você faz o processo químico, sempre cresce, passa um mês e cresce um dedinho. Como que na ponta não cresce? Não tem como o cabelo crescer aqui e encolher aqui, não tem mágica. Acontece que ele cresce aqui, mas ele fica fraco, ele fica frágil na ponta. Isso acontece por uma questão de fatores, agressões externas que a gente fala. Sol, poluição, mar, enfim, uma série de fatores. Isso faz com que as pontas fiquem quebradiças. Se sempre você cortar pelo menos a pontinha, eu te garanto que o cabelo sempre vai crescer. Estou recebendo aqui na tela da TV Guarulhos, que cedeu gentilmente o seu horário, que ela fez durante 14 anos, e por coincidência, hoje é aniversário, né? No dia 17 de maio de 2004. Olha que categoria, né? A Constância Alencar, que de forma... Muitíssimo obrigado, Constância. Você foi de uma gentileza, que Deus te abençoe, te ilumine. Amém. A cada dia. Amém. Né? E por sugestão sua, nós estamos abrindo um quadro aqui do Destaque da Semana. E o destaque da semana hoje é você. Uhul! Que delícia! É? Ah, Geraldo. Bom, eu sugeri ao Geraldo, e quem sou eu para fazer isso? Que o Geraldo é um homem de uma experiência ampla, vasta. Mas eu sugeri porque a TV Destaque, que era do Geraldo até acho que há um mês atrás. O nome Geraldo Júnior e Destaque tá assim super ligado, né? Aí hoje eu falei, Geraldo, abra um quadro Destaque, e ele fala que o destaque sou eu. Obrigada. Verdade. A Constância, olha, é um desafio você fazer um programa jornalístico diário,
em qualquer televisão do mundo. Não tenho dúvida. Quando você... Eu peguei essa responsabilidade e desde já a gente agradece não só aos diretores dessa emissora, o Fernando e toda a equipe técnica que gentilmente me recebeu aqui, mas a responsabilidade é muito grande de todos nós que fazemos parte dessa casa, né? Desde o Pedro Notário, o Roberto Samuel, a Cássia, todos os apresentadores, nós temos a responsabilidade de levar a informação com muito cuidado, porque quem está nos acompanhando acredita naquilo que comentamos e falamos aqui. Com certeza. Quando você comenta algo, as pessoas prestam atenção. E, poxa vida, então, somos formadores de opiniões. É verdade. Né? Temos que ter muito cuidado com isso. E quando eu participei do seu programa, foi um privilégio também, por isso que eu queria fazer essa troca, porque você também está de parabéns. Obrigado. Ninguém fica 14 anos numa casa se não tiver qualidade. Obrigada. E você tem essa qualidade. Obrigada, querido. Tá? Você é um doce. Você é um doce de menino. Agora, me responda uma coisa. Qual é o maior desafio para se manter em evidência? A honestidade, eu acho que em qualquer ponto, em qualquer setor da vida, desde que você haja com sinceridade, com honestidade, o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. O telespectador, ele entende isso, Geraldo. Você é um homem de TV, você sabe. Então, nesses 14 anos de Café Brasil, que hoje, dia 17 de maio, olha, há 14 anos eu estava entrevistando nesse dia Belchior, no quintal da casa dele, um cara como foi Belchior. Depois ele gravou comigo uma música que eu compus num CD meu. E depois veio Pedro de Lara inúmeras vezes, Dominguinhos milhares de vezes, Vanderlei, Aguinaldo Raiol, enfim, todos. É porque você acaba passando uma credibilidade. E nas relações, de um modo geral, eu acho que é o que a gente precisa passar. Porque uma pessoa de mentira, meu Deus do céu, não é ninguém. É verdade, não é uma pessoa de verdade, né? Verdade. Agora, Constância, hoje nós sabemos que outro desafio desta emissora, e aí o cuidado do Fernando Mauro, em ter uma grade pautada com essa qualidade e com pessoas capazes de fazer o melhor e ter o público acompanhando. Porque você ter audiência qualitativa é o maior desafio de um veículo de comunicação. Entendo eu. Certo. Porque se assim você não o fizer, você não conquista a atenção dos telespectadores e muito menos da área comercial. Então eu acho que o divisor de água é fazer bem feito com qualidade. Aí você tem a atenção das pessoas, né? O mercado publicitário, eu digo sempre, ele está aberto às novas ideias, tá certo? A novos projetos. E eu acho que hoje o Fernando Mauro, ele teve a felicidade de ter na sua grade de programação profissionais com essas características, entendo eu. E eu torço muito que essa equipe de profissionais, que essa grade de profissionais, de apresentadores, eles permaneçam por um longo tempo, porque você conquista, né, a atenção do público com a sua permanência. Aí vai a exigência de ter conteúdo, né? Bem, eu acho, Geraldo, que passarinho que pula de galho em galho não faz seu ninho, né? Concordo. Eu tô aqui na TV Guarulhos há 14 anos, completando hoje. O Fernando é um visionário, ele sonha à noite e realiza de dia. E a coisa vai. E a coisa anda. Tanto que nesse período eu também fiz parte de outras grandes emissoras, a TV Cantareira, Rede Television, olha, inúmeras. E quais as que continuam? A TV Litoral, que pega Caraguatatuba, Ubatuba, tá no ar. A TV Tarumã aqui em Guarulhos, também via internet, também está a CWA, mas são poucas. Ô, Geraldo, eu fico tão triste quando eu vejo uma emissora fechar, sabe? Porque realmente
o desespero de existir é você nascer num país culturalmente confuso, como é o nosso, Geraldo. E a gente tem aqui, ó, tá no sangue essa coisa da arte. Então, primeiramente, a gente tem que fazer a arte que a gente faz, não é para aparecer, não é para ganhar, a pessoa ganhar bilhões, não vai acontecer nada disso. Mas é importante, Geraldo, para quem não faz o que gosta, a vida é uma... é uma o quê, Geraldo? Eu diria para você que é uma orquestra apenas com equipamentos. Tá certo? Falou. São os músicos. É. Né? Que adianta Nada. isso? Você não vai ouvir o som. Né? Você tem apenas os equipamentos, mas você não tem quem tocar. Então, uma grande emissora, ela tem que ter a qualidade na sua grade, com conteúdo. Partimos do princípio com essa sugestão. Certo. E é por isso que a TV Guarulhos permanece durante todos esses anos. A grande preocupação dos seus idealizadores com a qualidade. Né? Mas, olha, eu quero agradecer, que já estamos falando do tempo ali, eu quero agradecer de forma carinhosa o respeito que eu tenho a você. Obrigado, Geraldo. E a reciprocidade foi muito verdadeira. O Fernando fez questão de ligar na minha frente. Geraldo, a Consciência gosta muito de você, não vamos ter problema. E eu tenho certeza que o que você precisar de seu colega, eu estaria à sua disposição. Eu agradeço. Se você puder avisar sempre ao meu público, o respeito pelo público é das coisas mais importantes, Geraldo. Então, há 14 anos eu entro na quinta-feira às 5 horas. Se você, vez por outra, se lembrar de falar, olha a Constância em novo horário, 5h30, eu já tô no ar. Gente, acho que 5h30 já chegou, hein? Já tô no ar. Pois é. Valeu, colega. Obrigado. Obrigado a você, Constância. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Uhul. Amanhã, sexta-feira, o nosso convidado amanhã é o presidente da Comissão Especial de Inquérito, vereador Seminaldo. Vamos estar falando da comissão que analisa o grampo, né, que tem aí uma discussão ampla e, evidentemente, que você em casa vai ter o privilégio de acompanhar. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Equipe técnica da TV Guarulhos, os engenheiros nucleares. Tem o Lucas Braga e o professor Neto. E ainda hoje, você vai agora ter a Constância e depois você tem a Cássia. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Forte abraço.